Hoje nós iremos falar sobre o sistema endócrino. Vocês estão vendo aqui nesse esquema exemplos de glândulas que fazem parte desse sistema endócrino. Vocês estão vendo aí aqui embaixo: gônadas, tireoide, suprarrenal, glândula mamária, e que no decorrer do assunto nós estaremos passando para vocês todos os detalhes em funções dessas glândulas. Tipo de glândulas: endócrinas, sem dutos, secreção interna, ou seja, elas secretam dentro do organismo, como a hipófise. Temos o outro exemplo, a exócrinas, com duto, secreção externa, para fora, como as glândulas sudoríparas do suor. Mistas, aficrinas, que ela faz os dois papéis, internas e externas, liberando secreções, como o caso da pâncreas. Características gerais: essas glândulas elas vão produzir hormônios. Essas secreções são produzidas pelas glândulas endócrinas, não apresenta dutos, sendo a secreção eliminada diretamente no sangue. Influenciam praticamente em todas as funções dos demais sistemas. Características, continuando ainda, o hormônio tem essa comunicação química, o retro da alimentação, provocam contrações musculares e crescimento de células. Vocês estão vendo aqui exemplos de glândulas: pineal, hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, ovário na mulher e testículo no homem. Características gerais: frequentemente o sistema nervoso interage com o endócrino, formando mecanismos regulares bastante precisos. O sistema nervoso pode fornecer ao endócrino, que é nós chamamos de simbiose, a informação sobre o meio externo, ao passo que o sistema endócrino regula a resposta interna do organismo a esta informação. Alguns hormônios, denominados de trópicos, atuam sobre outras glândulas endócrinas, comandando a secreção de outros hormônios, como nós vamos ver a questão da glândula hipófise. Aqui mais um esquema mostrando as glândulas e onde ela fica localizada: a hipófise, a tireoide, glândulas paratireoides, pâncreas, vocês estão vendo aí a córtex suprarrenal, ovários na mulher e os testículos no homem. A hipófise, glândula pequena, abaixo do crânio, no lóbulos anterior, adeno-hipófise, e posterior, neurohipófise. Vocês estão vendo aqui o esquema de como a hipófise ela fomenta as atividades no organismo. Tem os vasos sanguíneos, os hormônios liberados e inibidores do hipotálamo, hormônio da hipófise. Aí vocês estão vendo aqui todo o esquema, células endócrinas da hipófise, ou seja, todo o processo desenvolvido pela glândula hipófise. Adeno-hipófise, hormônio tireotrófico, estimula a tireoide. Temos também o hormônio adrenocorticotrófico, estimula o córtex adrenal. O hormônio gonadotrófico, FSH e LH, na mulher,
esse FSH estimula o desenvolvimento e a maturação dos folículos. E o hormônio LH estimula a ovulação e a formação do corpo lúteo, naquele processo lá da reprodução feminina. No homem, o FSH estimula a espermatogenese, ou seja, a produção do espermatozoide. O LH estimula a produção de testosterona pelas células intersticiais, que são os testosterona importantíssimo para o processo da reprodução do libido masculino. Prolactina, ou hormônio lactogênio, estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias. Então nós estamos mostrando aqui hormônios que são produzidos em algumas glândulas, mas que a hipófise está sempre controlando. Hormônio e trabalhando para o desenvolvimento dessas glândulas e desses hormônios. Hormônio somatotrófico, STH, o hormônio do crescimento, promove o crescimento através do alongamento dos ossos e aumento da massa muscular. Hipofunção, nanismo, ou seja, quando é pouco produzido esse hormônio, falta desse hormônio. Quando tem hormônio demais, chamado de hiperfunção, gera o que? O gigantismo. Está aqui o exemplo do gigantismo. Aqui mostra, nesse esquema, o local onde fica a hipófise e todo o processo que ela vai estar fomentando na produção de hormônios e nos demais, nas demais glândulas, tá certo? Vocês estão vendo aí, ó, a hipófise posterior, a hipófise anterior, aí é todo o esquema. Neurohipófise, armazena e libera os hormônios produzidos do hipotálamo. Eu vou sair aqui do quadro para facilitar para vocês e depois eu retorno. O oxitocina na mulher, contrações do útero durante o parto e injeção do leite. No homem, relaxamento dos vasos e dos corpos eréteis do pênis. ADH, antidiurético ou vasopressina, regula o volume de urina, aumentando a permeabilidade dos tubos renais. ADH, antidiurético, é um hormônio ou vasopressina. Esse hormônio regula o volume de urina, aumentando a permeabilidade dos tubos renais. Hipofunção da neurohipófise. Em diabetes insípido, a urina abundante e diluída até 20 litros por dia, o que provoca muita sede. Neste processo não se verifica excesso de glicose no sangue, nem na urina, daí o nome insípido. E não pode vocês esquecerem, só para retomar, quando aparecer a palavra hipo, significa que a quantidade de hormônios é bem pouca na produção. Quando falar hiper, é que é muito. Paratireoides. São glândulas. O paratormônio regula a taxa de cálcio, estimulando a remoção de cálcio da matriz óssea, o qual passa para o plasma sanguíneo. A absorção de cálcio dos alimentos pelo intestino e a absorção de cálcio pelos túbulos renais, aumentando a concentração de cálcio no plasma. Aí vocês estão vendo aí, olha, cartilagens, glândulas tireoides, glândulas paratireoides. Ou cartílago cricoides. Tireoide, região anterior do pescoço. Aí você tem a tiroxina, T4, e a tironina, T3. Regula o desenvolvimento e o metabolismo geral. A calcitonina
regula a taxa de cálcio no sangue, inibindo sua remoção dos ossos. A hipofunção da paratireoide. A tetania fisiológica exagera a sensibilidade neuromuscular, contrações musculares tetânicas. Vocês estão vendo mais um esquema aqui. E aqui mostra mais um esquema desde o processo lá da hipófise, do hipotálamo, e ocorrendo em outras glândulas. Hipofunções da tireoide. Cretismo em crianças. Ocorre o retardamento do desenvolvimento físico, mental e sexual. Bócio edêmico em adultos. Crescimento exagerado da tireoide por deficiência de iodo na alimentação, que dá o bácio. Alguns sintomas é apatia, sonolência, obesidade, sensação de frio, pele seca e fria, fala arrastada, edema, inchaço mixedemal, no mixedema ou mixedemal, em alguns termos, pressão arterial e frequência cardíaca baixas. Vocês estão vendo aqui o exemplo do baço, é bem frequente nas mulheres. Hiperfunção da tireoide, exoftalmia, bócio exoftálmico. Alto metabolismo, emagrecimento, agitação, nervosismo, pele quente e úmida, aumento da pressão arterial. Aqui são alguns sintomas. Episódio de taquicardia, sensação contínua de calor e globo ocular saliente. Pâncreas. É uma glândula mista em que, na parte exócrina, suco pancreático. Na parte endócrina, a insulina, que reduz a glicose no sangue. O glacon aumenta a glicose no sangue. A gastrina, secreção do suco gástrico. Aí tem um controle, porque a insulina é para diminuir a taxa de açúcar da glicose no sangue, é a glucagon para aumentar a taxa de açúcar no sangue. A insulina ilhota de Langerhans. No fígado, estimula a captação da glicose plasmática e sua conversão em glicogênio, portanto provoca diminuição da concentração de glicose no sangue. Glucagon, ilhotas de Langerhans, célula alfa, ativa a enzima fosforilase que fraciona as moléculas de glicogênio do fígado em moléculas de glicose, que passam para o sangue, elevando a glicemia, taxa de glicose sanguínea, aumentando, ou seja, a quantidade de açúcar. Hipofunção do pâncreas, diabetes mellitus, hiperglicemia, uma alta taxa de glicose no sangue, ou seja, de açúcar. Poliúria ou poliúria, aumenta do volume de água na urina. Glicossúria, perda de glicose pela urina. Polidipsia, aumento de sede. É a sensação de sede. Metabolismo alterado de lipídios, carboidratos e proteínas. Risco, aumento de complicações por doenças vasculares. Dificuldade de cicatrização. Aqui vocês estão vendo o esquema. Quando ocorre a absorção de glicose pelo... Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. Pelo fígado. E armazenamento de glicogênio. Observando que essa absorção de glicose pelo fígado vai diminuir a taxa de açúcar no sangue por conta da insulina, como vocês estão vendo aí no esquema. A taxa baixa de glicose. Aqui é a parte desse fígado. No outro, está mostrando
quebra de glicogênio, deixa eu ampliar aqui, e liberação de glicose pelo fígado. Aí, nesse caso, a taxa de glicose aumenta e aí quem entra é o hormônio glicagón. Então, há esse controle no nosso organismo. Há momentos que precisa aumentar a taxa de açúcar, glicagón, e há momentos, principalmente, de diminuir a taxa de açúcar, que entra aí a insulina. Adrenais ou suprarrenais. Vocês estão vendo aqui o desenho, figuras, nós estamos vendo o rim e naturalmente está ligado à parte urinária. Cortisol estimula a conversão de proteínas de gorduras em glicose. Essas ações elevam a concentração de glicose no sangue e a taxa metabólica e a geração de calor. Ao diminuir a migração de glóbulos brancos para os locais inflamados, determinando menor liberação de substâncias capazes de dilatar as artérias ou arteríolas da região. Consequentemente, há uma diminuição na reação inflamatória. Aldosterona é quando aumenta a reabsorção nos tubos renais de água e de íons sódio e cloreto, que são sais minerais, aumentando a pressão arterial. Andrógenos, desenvolvimento e a manutenção dos caracteres sexuais secundários masculinos. Hipofunção do córtex da adrenal. Aí tem a doença de Addison, onde tem o problema na pressão arterial, baixa frequência muscular, distúrbios digestivos, como náuseas e vômitos, aumento da perda urinária, de sódio e de cloreto, aumento da concentração plasmática de potássio e a melanização da pele, embotamento mental, enfraquecimento geral, emagrecimento. Então são sintomas aí dessa doença por conta da hipofunção, a diminuição da produção do hormônio. Hiperfunção significa uma quantidade maior de produção do hormônio. Ocorre a virilização em mulheres, a acentuação dos caracteres sexuais masculinos, pelos no rosto, mudança no tom de voz e desenvolvimento muscular. Então você veja essa alteração na parte das mulheres por conta de uma produção maior desses hormônios. Medula, adrenalina e a noradrenalina. Promove a ticardia, batimento cardíaco acelerado, aumento da pressão arterial e das frequências cardíaca e respiratória, aumento da secreção do suor, da glicose no sangue, da atividade mental e constrição dos vasos sanguíneos na pele. Então, essa glicose sanguínea que vai ajudar no processo, no momento que é produzida a adrenalina. Testículos, que é mais uma glândula, ele produz o hormônio testosterona, que promove, o desenvolvimento e o crescimento dos testículos, além do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, aumento do libido, do desejo sexual, e aumento da massa muscular e da agressividade. Vocês estão vendo aí a figura dos testículos, do epidídimo, testículo que é a glândula sexual masculina. Aí ela vai atingir no sentido de fomentar todo o processo do funcionamento do pênis, do funcionamento de todo o processo da reprodução masculina. Vocês estão vendo aí, todo o órgão masculino, e que esse hormônio, na verdade, o testosterona, ele vai ajudar a incrementar o processo reprodutivo do homem. Ovários, estrogênio,
desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos e de parede uterina, estimula o crescimento e a calcificação óssea, protege contra a aterosclerose, deposição de placas de gordura nas artérias, ou seja, para evitar, no popular, entupimento nas artérias de gordura. Progesterona, modificações orgânicas da gravidez, como preparação do útero para a aceitação do óvulo fertilizado e das mamas para a lactação. Inibe as contrações uterinas, impedindo a expulsão do feto em desenvolvimento. E aí está aí mais um hormônio produzido pelo ovários, que é o estrogênio, que nós já citamos, e o progesterona. Vamos seguir, aqui está mostrando o esquema do aparelho reprodutor feminino, em que para que ele possa ter um bom desenvolvimento, precisa da participação desses dois hormônios. Aqui mostra toda a sequência do ciclo menstrual, desde o primeiro dia do ciclo, depois vem a hipófise, que aumenta a produção do hormônio FSH no sétimo dia do ciclo, amadurecimento dos folículos, secreção do estrogênio, depois a gente vem aqui a concentração do estrogênio inibe a secreção do hormônio FSH e estimula a secreção do LH pela hipófise. Concentração do LH estimula a ovulação por volta na metade do ciclo, 14 dias, de um ciclo de 28. Aí há uma alta taxa de LH, estimula a formação de corpo lúteo, o amarelo, no folículo ovariano. Aí depois nós temos o corpo lúteo, que inicia a produção de progesterona. Temos aqui o estímulo às glândulas do endométrio. Temos aqui o aumento da progesterona, que inibe a produção desses dois hormônios, LH e FSH. E o corpo lúteo regride e reduz a concentração de progesterona, e em seguida vem a menstruação. Aí, como vocês estão vendo aí, aproximadamente entre 10 a 12 horas após o pico do LH, ocorre a ovulação, que a ovulação é na metade do ciclo, sendo 28, entre os dias 11, 12, 13, 14, 15, 16, contando os dias, tá certo? Apesar de um ciclo de 28 dias, a ovulação ocorre aproximadamente na metade do ciclo, nas mulheres que têm ciclos regulares. Lembrando que aqui é uma tabela teórica, porque ele está trabalhando com 28 dias, mas existem variações de 30, 31 dias, 29 dias. Aqui está trabalhando com a parte como exemplo e como uma teoria. Fase do ciclo menstrual. Menstrual corresponde aos dias em que a mulher está menstruando, que é entre 3 a 7 dias, geralmente. Depois vem a proliferativa ou estrogênica, período de secreção de estrogênio pelo folículo ovariano que se encontra em maturação. Secretora ou lútea, intensação do corpo lúteo. Pré-menstrual ou isquêmica, período de queda das concentrações dos hormônios ovarianos quando a camada superficial do endométrio perde seu suprimento sanguíneo normal e a mulher está prestes a menstruar. Nesse período, cerca de 2 dias, podendo ser acompanhada por dor de cabeça, dor nas mamas, alterações psíquicas, como irritabilidades, insônia, que é o chamado período TPM ou tensão pré-menstrual. Epífise ou pineal, melatonina, que é um hormônio produzido que controla a adenohipófise a liberar hormônios gonadotróficos. Lembrando que quando falar em gônada,
Nós estamos falando em glândulas sexuais. No homem é os testículos, na mulher são os ovários. Controla os ritmos cardianos, relógio biológico. Em peixes e anfíbios atua nos melanocitos celulares produtoras de melanina. Aqui está mostrando o corpo pineal, é o esquema para vocês sentirem como é. E agora vamos para as questões, para encerrarmos o assunto sobre o sistema endócrino. Muito bem. Eu estou voltando aqui para irmos para a questão. Essa questão, ela diz o seguinte: o momento do vestibular, sem dúvida, causa nos candidatos uma mistura de sensações como prazer, por estar próxima à tão sonhada aprovação, emoção por vivenciar uma grande escolha e medo de cometer um equívoco ao responder às questões. Essas sensações estimulam o sistema nervoso, ocasionando taquicardia e aumento da frequência respiratória. Assinala a alternativa que apresenta a glândula que foi estimulada e o hormônio produzido como consequência das sensações citadas no texto. Eu já tinha marcado aqui para vocês, Por que é que é a suprarrenal, que é a glândula que produz, e o hormônio produzido é a adrenalina? Porque ele está se referindo a prazer, emoção e medo. Quando acontecem essas reações, primeiro a gente tem que lembrar de adrenalina. E não esquecer que é na glândula suprarrenal que é produzida. A letra B, ela está errada porque ela fala em tireoide e não é na tireoide que é produzida adrenalina. Na letra C, ela fala em tireoide e calcitonina, que é o hormônio. Está errado tanto a glândula como o hormônio. Na letra D, ela fala em hipófise e adrenalina. A hipófise, ela não produz a adrenalina. Na letra E, pineal e a melatonina. Nem está certo a glândula e nem está certo o hormônio. Vamos para a última questão. Eu já poderia até marcar aqui para vocês, mas vamos acompanhar aqui a leitura da questão. Considere as seguintes afirmativas relacionadas com o sistema endócrino humano. 1. A tireoide é a glândula produtora do hormônio tiroxina, também denominado de paratormônio, que participa da regulação de cálcio e fósforo no sangue. Será que está certo? 2. O glucagon e a insulina. Ele está se referindo aí a dois hormônios produzidos por grupos de células do pâncreas, denominadas de ilhotas de Langerhans, que participam do controle dos níveis de glicose no sangue. Essa está corretíssima. 3. A hipófise, localizada na base do encéfalo, produz vários hormônios, como o gonadotrófico, o adrenocorticotrófico e o tireotrófico, que participam da regulação das atividades de outras glândulas endócrinas. Está corretíssimo, porque a hipófise, além dela produzir esse hormônio, ela controla outras glândulas. 4. As gônadas, ovário e testículos também são glândulas endócrinas, ou seja, que atuam dentro.
que produzem hormônios responsáveis pelo amadurecimento sexual e pelas características sexuais secundárias da espécie. Está corretíssimo. E estão corretas apenas as afirmativas. Então dá para perceber que estão corretas a 2, a 3 e a 4, e a 1 não relata a realidade, porque ela fala que a tireoide é a glândula produtora do hormônio tiroxina, também denominado de paratormônio, que participa da regulação de cálcio e fósforo do sangue. Então, essa não está correta. Então, está correta a que tiver 2, 3 e 4. Vamos ver? Letra B. Então, nós estamos concluindo o assunto de endócrino até a próxima aula.